Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus, e o Pai Celestial vos conceda neste dia este renovo, este refrigério para a sua alma. Que o Senhor levante aqueles que estão cansados e oprimidos. Que o Senhor te livre neste momento de toda esta opressão maligna. Que este poder, em nome de Jesus, agora desfaça todas as obras do mal. Que o Senhor toque naqueles que estão enfermos agora, Pai amado, livrando eles, Senhor, das suas enfermidades, livrando eles, Pai amado, de toda a sua angústia. Meu Deus, que o Senhor possa abrir a visão, o entendimento, o discernimento do seu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor conceda, Senhor, a direção a cada um. Amém. Glória a Deus. Sempre ficando firmes em Deus. Nós precisamos entender que as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, são imutáveis, meus irmãos. Nós não conseguimos fazer o pecado sumir sem arrependimento. Precisa haver arrependimento para ter remissão dos pecados. Eu vejo muitas pessoas que às vezes cometem o pecado e elas realmente não se arrependem, tentam apagar com esquecimento, mas há uma legalidade no mundo espiritual no qual nós precisamos apagar, meus irmãos, porque nós temos um advogado na presença de Deus, aleluia, o Senhor Jesus. A palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Só que o pecado tem que ser confesso e precisa realmente haver uma conversão dos maus caminhos, aleluia. No livro de Isaías 50, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é meu credor, a quem vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendido, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Porventura, tanto se encolheu a minha mão, que já não posso remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis com que, com a minha repreensão, faço secar o mar e torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não tem água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, por-lhe-eis um saco para sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra, ao que está cansado. E Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça com aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, e não me retirei para trás. Amém? Glória a Deus. Aqui está toda uma situação, meus irmãos, aleluia, que Deus, Ele não muda. Ele está falando com o povo, usando o profeta Isaías para exortar ao povo. Glória a Deus. Porque o povo achava que Deus lhes tinha entregado, vendido eles aos seus inimigos, entregados ele, feito exatamente um divórcio, se separado. Mas Deus nunca nos separou, meus irmãos. E o Senhor, por este momento, Ele diz que Ele veio ao povo, mas ninguém compareceu. E Deus, meus irmãos, Ele nunca se separa de nós. Nós é que se separamos de Deus. A palavra do Senhor, ela diz que as nossas transgressões nos separam de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. É nós que nos separamos de Deus, meus irmãos. Quando nós vivemos uma natureza humana, ela não agrada a Deus. Quando nós estamos na natureza humana, ela não agrada a Deus. E a nossa natureza, meus irmãos, ela não tem força, nem vontade, nem ânimo, porque é uma natureza caída. Mas quando nós nos revestimos de Deus, meus irmãos, quando nós nos revestimos do seu reino, glória a Deus. Nós precisamos voltar muitas vezes no livro de Gênesis,
entender que quando realmente o homem ele adquire o conhecimento do bem e do mal, quando ele desobedece a Deus, meus irmãos, e ele adquire exatamente aquilo que Satanás mais quer dentro do homem, a sabedoria, aprender a maldade. Então o homem foi formado por esta natureza maligna dentro dele, uma natureza terrena, meus irmãos. Mas Jesus ele veio para nos trazer uma natureza celestial através do Espírito Santo de Deus. Enquanto o homem ele vive nessa natureza terrena, ele não pode agradar a Deus, meus irmãos, porque ela está totalmente separada de Deus, essa natureza, porque ela tem uma formação maligna e nós precisamos buscar ao Senhor com entendimento. O Senhor não repudiou o seu povo, o povo que repudiou a Deus. E quem tem se afastado de Deus, meus irmãos, somos nós. A palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus, amém? E ele se chegará a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos uma situação que trabalha no coração de muitas pessoas, meus irmãos, que é uma ação maligna, que junto com a nossa natureza caída, meus irmãos, há um esfriamento espiritual. Não há vontade, não há ânimo, até uma decepção com as coisas de Deus. No coração de muito parece que não está acontecendo nada no mundo espiritual, parece que eu estou tão longe de Deus. Está como o povo aqui, os judeus, quando Isaías está profetizando aqui, assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é meu credor, ao qual vos tenho vendido? Eis que as vossas maldades fostes vendido, e por vossas transgressões a sua mãe foi repudiada. Está aqui o item, meus irmãos. O que nos separa de Deus? A natureza humana, a natureza carnal. A Bíblia é muito clara que o homem natural, o homem na carne, não pode agradar a Deus, meus irmãos. Não pode. Então, a natureza humana, meus irmãos, ela se desagrada das coisas de Deus. Ela se desagrada das coisas de Deus. O homem, quando está numa natureza carnal, há um esfriamento tão grande dentro dele. Ele não tem vontade de orar, ele não tem vontade de ter uma vida de comunhão com Deus, ele não tem uma vontade de ter uma vida de comunhão com o corpo de Cristo, exatamente, que são os membros da igreja, meus irmãos. Antes o seu prazer está nas coisas do mundo. Esse é o maior prazer dos homens, meus irmãos. O prazer nas coisas do mundo. Isso é mal, porque o mundo, meus irmãos, ele leva o mundo, eu digo o sistema do mundo, essa ideologia que está no mundo, ela leva os homens a viverem uma vida inconsequente, meus irmãos. Muitos dizem acreditar em Deus, têm fé em Deus, mas qualquer coisa mais importante do que Deus, meus irmãos, o trabalho, a posição, as notícias, as pessoas não podem perder nada, não podem perder um futebol, não podem perder uma novela, não podem perder nada, né? Estão vivendo o encanto da tecnologia desse presente século. Isso faz parte exatamente do conhecimento da ciência do bem e do mal, meus irmãos. Usando o livro de Daniel, nós vemos que tudo está profetizado, que os homens, que a ciência realmente se multiplicaria e que os homens realmente estariam vivendo um avanço, se deslocando numa velocidade de um lado para o outro. E isso nós já estamos vivendo, meus irmãos. Essa velocidade de você de manhã estar aqui num país, daqui a pouco você está lá do outro lado, na Europa, por algumas horas. A velocidade, a ciência e tudo isso, meus irmãos, ela vai formando o homem dentro de uma natureza, dentro de uma ideologia, e o homem vai se acostumando dentro desse sistema, meus irmãos, e cada vez mais o homem está afastado de Deus. Porque muitos professam da boca para fora o Senhor, mas, meus irmãos, essa inconsequência de toda e qualquer coisa, meus irmãos, tiram o homem da presença de Deus. Tira, meus irmãos.
Ai, Deus me abençoou tanto, que me encheu tanto de trabalho, que eu não tenho mais nem tempo de orar. Meus irmãos, Deus nunca vai te carregar de trabalho para tirar da presença dele, meu irmão. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Aí a tua ambição, meus irmãos, porque quando nós temos fidelidade com Deus, quando nós estamos com Deus, meus irmãos, nós não vamos permitir que nada se coloque no lugar de Deus. Antes, buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não podemos, porque todas as ações de Satanás, exatamente, porque o que mais Satanás oferece para os homens é as riquezas da terra para tirar o homem da presença de Deus. Nós vemos que Satanás ofereceu os reinos da terra para Jesus, para que ele se prostrasse a ele. Meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós temos que viver. E eu digo, sabe por que a frieza espiritual está na vida de muitas pessoas, meus irmãos? Porque a ideologia, o sistema do mundo está consumindo eles. Você está sendo consumido as tuas horas. Imagina você, meus irmãos, o homem tem 24 horas dentro de um dia, tirando as suas horas que ele precisa dormir, descansar, seriam 8 horas, meus irmãos. Ainda nas 16 horas que lhe sobram, ele realmente vai gastar todas essas horas preso num sistema do mundo. Ele vai gastar. O sistema está tão atarefado, eu digo, todo o conforto que o homem recebe no mundo, toda esta parafernália, toda essa sofisticação, meus irmãos, ele vai consumindo o homem e o seu tempo para não ter mais tempo de buscar Deus. É isso, meus irmãos. Se nós voltarmos, Deus criou o homem dentro de um jardim, aleluia, no modo mais simples de vida possível, meus irmãos, aonde o homem não precisava gastar o seu tempo pagando conta, se preocupando exatamente com o cartão de crédito, se preocupando com o saldo, se preocupando, em tantas situações. O homem estava tranquilo, tinha o que comer, tinha o que beber, estava em paz, aleluia, e ele tinha comunhão com Deus todos os dias. Aí nós estamos dentro de um sistema que achamos perfeito, sofisticado. A ciência tenta levar o homem exatamente ao mundo perfeito. Muitos estão tentando ainda, dentro de uma ciência, até vencer a morte, vencer a velhice, vencer tudo. Mas eles não conseguem fazer o homem viver um pouco mais de 100 anos, meus irmãos. Não consegue, meus irmãos. Porque a própria palavra de Deus, que o homem pode viver ainda 70 anos, 80, que passar disso é enfado da carne. Meus irmãos, e eu digo, quanto mais o homem viver nesta vida sem Jesus, pior é. Eu digo, é melhor nós encontrarmos com Jesus, encontrarmos exatamente a vida com Jesus, viver com Jesus, que ter todas as coisas dentro do sistema. É isso que os homens buscam, meus irmãos. É isso que Satanás tem enchido o coração da presente igreja hoje, meus irmãos. O que mais nós vemos Satanás vender hoje dentro das instituições religiosas é a prosperidade. Da prosperidade, fala em prosperidade, fala em conforto, fala que eles vão ter dentro deste mundo riqueza, vão ter bem-estar, vão ter saúde, vão ser prósperos, mas só não fala do pecado deles. Deixa esse povo vir e enche eles de ilusão. Enche eles exatamente de coisas que os seus corações querem ouvir. Enche os seus egos. Falam que eles são pessoas boas, que Deus ama eles e que Deus quer abençoar eles cada dia mais. Mas não fala do pecado deles. Deixa o pecado deles escondido.
É isso que Satanás faz, encher o coração dos homens, meus irmãos. E eu digo, nós temos um evangelho, e se nós voltarmos, eu sempre bato dentro dessas situações. Vamos pegar Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Amém? Jesus, que tinha toda a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Em momento nenhum, Jesus fez algum culto, oração de prosperidade. Ele não orou para que Pedro, ou para que João, ou para que Tiago realmente tivesse riquezas nesta vida. Nós vemos Jesus pregando a renúncia. Nós vemos Jesus pregando totalmente o oposto. Se nós vamos pegar as cartas dos apóstolos dentro do Novo Testamento, nós não vamos pegar em momento nenhum culto de campanha de prosperidade. Nós vamos ver doutrina santa. Nós vamos ver doutrina santa que são pregado à igreja, para que a igreja fosse edificada na santidade, para que o corpo chegasse a uma maturidade de homem perfeito para Deus. Quem que mudou o evangelho, meu irmão? Foi os homens, pregando heresia. Esse grande esfriamento que está dentro da igreja é porque os homens estão se alimentando não pelas palavras genuínas de Deus através do Espírito Santo, mas estão ouvindo eloquência dos homens, palavras de sabedorias humanas, e os homens estão vazios por dentro. Estão com seus egos cheios, criam uma certeza e uma ilusão dentro dos corações e até uma falsa salvação, porque as pessoas não se arrependeram do seu pecado, as pessoas não nasceram de novo, não houve um novo nascimento, as pessoas estão vivendo a sua velha natureza, o pecado está dentro das pessoas ainda, o pecado não saiu, mas elas estão com o ego delas todo cheio, que elas vão ser vitoriosas, que elas vão conquistar todas as coisas deste mundo. E eu digo, Jesus está te chamando exatamente para você entrar pelo caminho, pelo vivo e novo caminho. O caminho da renúncia, o caminho exatamente da salvação, o caminho no qual você conhece a verdade do evangelho, realmente para você ser livre, para ter uma transformação dentro da sua alma, para tirar esse vazio que está dentro de você, para tirar essa inquietação que está dentro de você, e só a palavra de Deus, e só o Espírito Santo de Deus exatamente para avivar a tua alma, uma alma seca, uma alma sem vontade, uma alma sem ânimo de buscar as coisas em Deus, porque a sua natureza está vivendo ainda, a natureza humana está vivendo dentro de você. Enquanto a natureza humana está vivendo dentro do homem, meus irmãos, e ela é dirigida pela vontade humana, ela não tem vontade de buscar Deus, ela fica vazia, há uma sequidão na alma, meus irmãos, não tem prazer para as coisas de Deus. Mas eu digo, quando há arrependimento, quando a palavra de Deus está habitando ricamente dentro de você, o Espírito Santo, meu irmão, faz morada. E quando o Espírito Santo faz morada, meu irmão, ele nos tira de uma terra seca, de uma alma seca, e nos leva exatamente ao fervor do Espírito Santo, a prazer na lei do Senhor, a prazer de falar no nome do Senhor, porque há prazer em Deus, há poder em Deus, aleluia. E Deus veio para nos trazer esta unção do Espírito Santo. Deus, Ele nos deu, como diz o salmista, aleluia, glória a Deus, como diz Isaías, aqui no Isaías 50, glória a Deus. O Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E Ele me desperta todas as manhãs, desperta o ouvido para que eu ouça como que aqueles que aprendem. Meu irmão e minha irmã, isso é um homem de Deus. Isso é um homem criado por Deus. Porque aqueles que ouvem a palavra de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque nós somos alimentados exatamente pelo Espírito Santo de Deus. Porque Isaías, ele diz, o Senhor me deu uma língua erudita. O Senhor, Deus, deu uma língua erudita
para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra. Eu digo, quando você tem uma língua de Deus, amém? Quando você tem uma língua no qual o conhecimento ele vem de Deus, meu irmão e minha irmã, você vai falar sempre uma boa palavra àqueles que estão cansados, oprimidos, amém? Glória a Deus. E Ele desperta nós toda manhã. Deus te chamou para você andar junto com Ele. Deus te chamou para você andar nesta comunhão, neste prazer. Você tem que ter prazer nas coisas de Deus. Você tem que ter prazer nas coisas de Deus, meus irmãos. Nós não podemos nos moldar mais nesse padrão humano, meus irmãos. Nós precisamos se transformar pela renovação da nossa mente, para a gente experimentar essa vontade de Deus, como diz lá no livro de Romanos 12. Nós precisamos, meus irmãos, viver essa experiência com Deus, viver essa experiência com Deus. Deus quer exatamente viver junto conosco todos os dias, todas as manhãs, aleluia. Mas se nós estivermos moldados, meus irmãos, ao mundo, se nós estivermos moldados, meus irmãos, a esse comodismo mundano, se nós estivermos, meus irmãos, dentro de toda essa ideologia humana, meus irmãos, nós não conseguimos ouvir a Deus, porque nós só ouvimos o mundo. Nós vivemos o mundo, e quando nós ouvimos o mundo e vivemos o mundo, nós não conseguimos andar com Deus, meu irmão, minha irmã. Então você tem que se moldar. É tempo de você se moldar em Deus. E eu digo, para de enganar. Satanás tem enganado. Satanás realmente quer que os homens fiquem presos ao sistema do mundo, amando o mundo, tudo que há no mundo. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia! Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, veio nos trazer exatamente essa unção do Espírito Santo para nos libertar, porque Jesus levou cativo o nosso cativeiro, nos deu dom. Jesus deu dom. O cativeiro é o mundo, meu irmão. O cativeiro é o mundo. Jesus veio para quebrar o cativeiro no qual Satanás, ele prende o homem ao mundo. Prende o homem ao mundo com seus sentimentos, com as suas fraquezas. Meus irmãos, mas se nós conhecemos a verdade vai nos libertar. A verdade está na palavra de Deus, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, estar livre de todo esse sistema mundano que molda o coração dos homens, meus irmãos. Nós não podemos mais viver o padrão do mundo, meus irmãos. Nós temos o padrão de Deus para vivermos. Aleluia. E não podemos deixar mais o mundo, glória a Deus, nos moldar. Nós não podemos mais deixar o mundo nos carregar, meus irmãos. Nós temos que deixar a unção do Espírito Santo nos levar. Nós temos que ser moldados pela palavra de Deus. Nós temos que ser cheios da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando com você. Deus nos quer cheio desta presença, deste poder, desta unção. Aleluia. Deus quer mover o milagre na tua vida. Mas como Deus vai mover o milagre na minha vida se eu não creio? Se eu não creio, meus irmãos, eu digo, tudo é movido pela fé. O Senhor diz, tudo é possível aquele que crê. E eu digo, meu irmão, minha irmã, é tempo realmente de você buscar o poder de Deus, a unção do Senhor, o poder de Deus, aleluia, porque Deus quer mover a tua vida, aleluia. Por isso que nós precisamos gravar a palavra do Senhor no nosso coração, está na nossa mente, glória a Deus, amém? Porque Deus, aleluia, Ele nos sonda, o Senhor nos prova, glória a Deus, o Senhor examina todo o nosso ser em todo momento. E eu digo, aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Se o teu tesouro está no reino dos céus, ali está o teu coração. Se o teu tesouro está em Deus, aleluia, está o teu coração no Senhor, glória a Deus. Mas se o teu tesouro está no mundo, meu irmão, teu coração está no mundo. O Senhor veio para nos tirar do mundo. O Senhor veio para nos tirar de todas as fraquezas
do nosso ser e nos transformar para Ele, aleluia, porque o Senhor é o Deus exatamente que molda e nos transforma em todo momento, mas nós precisamos exatamente fazer a nossa parte. Eu vejo que muitas pessoas ficam esperando. Estou esperando com paciência no Senhor. Quando chegar o tempo do meu ministério, Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem um ministério, Deus tem um chamado. Usam umas palavras aí chave. Eu digo, meu irmão, que o tempo já foi ordenado, está tudo ordenado dentro das Escrituras, que é um tempo exatamente de nós crescermos espiritualmente, de crescer na ciência e na graça, a chegar a uma estatura de homem perfeito para Deus. Meus irmãos, que já era tempo de sermos ministros, mas ainda nós somos criança. Meus irmãos, nós temos que correr a carreira que está proposta, há uma ordem no mundo espiritual. E eu digo, o diabo tem amarrado a tua vida neste mundo. Satanás tem amarrado os teus caminhos exatamente, a sua natureza tem amarrado. E você não cresce, meu irmão, porque é uma luta. Nós temos que lutar contra a nossa natureza, contra o diabo e contra toda esta ideologia que está no mundo, meus irmãos. Porque senão você vai passar todos os anos da tua vida sendo consumido por toda esta parafernália que está dentro do mundo, meus irmãos. E você não vai crescer espiritualmente. Você não vai se moldar espiritualmente. Você não vai se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E eu digo, nós precisamos vencer. O Senhor diz para a gente se esforçar. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Há uma corrida proposta, meus irmãos, para a nossa vida espiritual. Mas muitos começaram e cansaram, pararam. Muitos já abandonaram até o caminho. Meus irmãos, nós temos que vencer todas as barreiras, vencer a natureza. Nós temos que vencer a nossa natureza caída, que é uma natureza fraca, desanimada, uma natureza sem vontade. Mas quando nós nos revestimos do Espírito Santo, é o Senhor que nos dá força, porque o homem na sua natureza, ele não pode conquistar o reino dos céus, não, meu irmão. Nós só podemos conquistar o reino dos céus se o Espírito Santo de Deus realmente nos levar a passar por todos os obstáculos, porque a nossa natureza humana não aguenta toda a investida do maligno. Mas quando aquele que é maior do que aquele que está no mundo está na nossa vida, nós vencemos, meu irmão e minha irmã. Você precisa se encher da palavra, do poder de Deus, para vencer toda a tua fraqueza humana, toda esta fraqueza. Não deixa essa fraqueza, essa anemia, esse desinteresse pelas coisas de Deus, esse desinteresse é carnal, esse desinteresse pelas coisas de Deus, toda esta frieza, ela é maligna. Você precisa vencer exatamente a tua natureza caída. Por isso a palavra diz, chegai-vos a Deus, resistir ao diabo. Você precisa resistir à tua natureza, a natureza caída, a natureza fraca, a natureza sem vontade. Meu irmão, você precisa buscar as coisas de Deus, se encher da presença de Deus, senão você vai ser um morto e ainda vai para o inferno. Não adianta ficar fazendo média. Não adianta ficar fazendo média, meus irmãos. Temos que ser verdadeiros. Nós precisamos parar de se enganar. Meus irmãos. Nos enganamos a nós mesmos. Vamos ali no culto, voltamos. Oi, paz do Senhor, meu irmão. Eu tenho fé. Olha, amanhã, depois, tem culto, tem. E a vida não muda, não transforma. Para de enganar, meus irmãos. Eu faço parte ali do louvor, eu faço parte do ministério tal, eu faço parte. E eu digo, como está a tua vida espiritual? Você está cheio da presença de Deus, cheio da palavra? Você tem uma língua erudita, cheio do poder de Deus? Não, então você está na carne. E aqueles que estão na carne, meu irmão, não podem agradar a Deus.
O homem na carne, meus irmãos, não vai ver a Deus. Então, desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta, chega, nós temos que vencer, meus irmãos, temos que vencer um evangelho fácil, temos que vencer, meus irmãos, este mundo no qual Satanás tem usado aí os seus ministros, exatamente para enganar os chamados. Nós temos que acordar no meio de uma geração, meus irmãos, que está dormindo. E a estratégia do diabo é essa, meus irmãos, contaminar. Ele veio para contaminar, ele vai contaminando, ele vai trazendo as suas doutrinas dentro daqueles que são chamados exatamente a herdar a salvação e vai contaminando eles. O negócio do diabo é: sai, Satanás dá ordem a todos os seus principados e potestades, sai, engane os escolhidos, engane eles usando até o nome do Senhor, usando até a palavra, mas engane eles, não deixe eles chegar ao pleno conhecimento da verdade não, enche o coração deles de ilusões, faz falsas promessas, prende o tempo deles aqui neste mundo, deixa eles presos. Porque Satanás ele tem todo o tempo para prender. Imagina os demônios, eles vão trabalhando de geração em geração, né? Ele pegou a geração passada, agora ele pega essa nova geração aqui, a tua vida aí você pode chegar a 70, 80, que chegue a 100 anos, e ele vai trabalhar na tua vida todo o tempo, para que você não chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ele cega, né? O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça exatamente o conhecimento do evangelho. E eu digo, meu irmão, acorda, desperta, abre os teus olhos, Jesus está te chamando, acorda do mundo, volta para os caminhos do Senhor, volta à essência da adoração. Deus, ele veio para fazer, porque Deus opera exatamente para aqueles que neles confiam, aleluia. Deus está operando exatamente para aqueles que buscam ele, Deus está movendo, Deus está fazendo milagre, glória a Deus. E Deus quer usar a tua vida, Deus quer falar através da sua vida, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, você é um instrumento de Deus, você não é instrumento do diabo. Meu irmão, não deixa mais o mundo ficar te roubando, não deixa o diabo roubar você, porque onde o diabo rouba o homem? Usando o mundo, usando tudo que tem no mundo. Usa. O que os homens se vendem? Os homens se vendem pela prostituição, pelos desejos, né, pela cobiça. Então é isso, esse mundo. O mundo oferece riqueza, oferece prazeres, né, concupiscências, conforto, enche o coração deles dessas coisas, faz eles ficarem presos. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida. Aleluia. Feliz é o homem e firmado é o homem que não coloca o seu coração nessas coisas, mas antes o seu prazer está firmado na lei do Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos estar orando pela tua vida, porque eu creio, Deus está falando com pessoas que estavam totalmente fracas, desanimadas, mas eu creio que o poder de Deus, que toca no teu coração, glória a Deus, porque o Senhor nos dá uma língua erudita para falar o cansado, o desanimado, uma boa palavra, uma palavra exatamente para despertar o teu coração, que você está dormindo neste mundo, mas Jesus veio para te despertar, Jesus veio para realmente iluminar os seus caminhos, o seu coração, te dar direção, aleluia, que a partir de hoje, aleluia, o seu coração foi tocado pelo Espírito Santo, aleluia, para que você atente qual é a perfeita vontade de Deus para a tua vida, aleluia, porque é tempo de sair do charco, do lamaçal, e deixar Deus te transportar para o reino do seu amor, glória a Deus, aleluia, para este manancial de águas vivas, para que a sua alma encontre prazer, aleluia, prazer na lei do Senhor, contra prazer exatamente se encher da presença de Deus, Senhor, que move nesses corações, que quebra toda esta opressão dentro da vida desses irmãos, que ilumina eles
eles, Pai amado, que o Senhor também, Senhor, visite aqueles que estão cansados, sem força, meu Pai, levanta eles, Pai amado, desta canseira, deste enfado, levanta também do leito desta enfermidade, que em nome de Jesus haja cura na tua vida, haja libertação, haja unção, aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Faço votos que a sua alma prospere. Aleluia. Que a sua saúde prospere. Amém. Faço votos que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos ligados aí à Rádio Web Nova Vida. Sempre aqui uma mensagem. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os amados que sempre estão com a gente, todo mundo que está ligado conosco, que esta paz, esta unção redentora, os nossos irmãos aí de vez em quando, os irmãos mandam uma mensagem, pastor, eu estou orando, glória a Deus pelas orações, amém? Nós carecemos da oração dos irmãos, amém? Obrigado pelas orações, precisamos estar sempre ligados, orando um pelos outros. E nós vamos ficando por aqui. Fica na paz, vai lá no mural e deixe um recado de bênção. Amém? Fica na paz em nome de Jesus. Amém.